Então, um tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. O tributo do tipo imposto tem a sua característica focada na arrecadação. E o imposto de renda retido na fonte é um tipo de imposto que vai incidir sobre a folha de pagamento do empregado. Portanto, é uma rotina de RH, é uma das rotinas que devem ser consideradas como um dos cálculos que deve ser feito quando diz respeito à relação de emprego. O imposto de renda retido na fonte, conceitualmente, então, ele tem o objetivo, né, como todo imposto dessa natureza tem, de trazer aí a arrecadação de renda. Esse tributo do tipo imposto, esse imposto de renda retido na fonte, ele vai incidir, né, ele vai ter incidência na renda mensal de um empregado. Então, o imposto de renda retido na fonte tem essa incidência. Ele vai incidir na renda mensal do empregado. Essa renda mensal, ela tem uma tabela progressiva do imposto de renda. Então, conceito: imposto de renda retido na fonte é um tributo do tipo imposto que incide sobre a folha de pagamento do empregado. Ok? Onde, né, qual é o destino aí da arrecadação do imposto de renda? Nós sabemos que, conceitualmente, tributo do tipo imposto, ele não pode ter destino pré-estabelecido, a não ser que seja aqueles garantidos pelo conceito constitucional. Contudo, o imposto de renda retido da fonte, essa arrecadação, é para implementação, complementação dos programas sociais do governo federal. Então, a partir dessa implementação, nós temos a questão da destinação. Então, o imposto de renda retido da fonte, ele aí tem um direcionamento para fomento de programas sociais. Mas impostos, né? A Constituição Federal, ela delimita, faz o limite de onde pode ser direcionado o valor dos impostos. Vamos agora verificar uma tabela muito importante, que é a tabela progressiva do imposto de renda retido na fonte, estabelecida pela Receita Federal, então, que conduz, inclusive, as receitas de tributos de competência da União. Então, a tabela progressiva, vou trazer aqui para você a tabela progressiva, e aí nós vamos identificar como funciona isso na folha de pagamento do empregado e quem que paga esse tributo. É um desconto ou não? Então, tá a tabela aqui do imposto de renda retido na fonte, tabela vigente, a tabela que está em aplicação neste glorioso ano de 2020, não é? E essa tabela progressiva do imposto de renda retido na fonte, ela tem 3 informações importantes. A base de cálculo, como todo tributo deve ter, não é? A alíquota, né? Então, é princípio tributário. Para calcular tributo, eu preciso de base de cálculo e alíquota. E notem, nós temos para o imposto de renda retido na fonte a dedução. Respondendo, então, aquele questionamento. Quem paga o imposto de renda retido na fonte? Quem faz o recolhimento? Vai ser desconto? Ele não é um desconto. Esse imposto de renda retido na fonte, ele incide na fonte pagadora. Quem é responsável é quem paga. Então, note, ele incide na fonte pagadora. Logo, o empregador. Então, quem paga é quem paga. Olha, até combinou. E como isso? Se o empregador pagar salários. Vamos aqui. Se o empregador pagar salários, deixa eu selecionar aqui, de até R$ 1.903,
R$1,98, não haverá pagamento do tributo, a isenção. Então, se o salário pago ao empregado for R$ 1.903,98, haverá isenção. Ou seja, o empregador fica livre do pagamento do tributo. Agora, você vai observar que nós temos aí uma tabela progressiva, por isso que chama progressiva. Quanto mais paga de salário, maior é a base de cálculo, maior será o valor a recolher. Mas também, maior será a isenção. Acima, então, dessa faixa de isenção, até R$ 2.826,65, a alíquota do tributo é de 7,5% e o valor de dedução de R$ 142,80. Para uma base de cálculo acima dessa primeira faixa até R$ 3.751,05, nós teremos uma alíquota de 15% e uma dedução de R$ 354,80. Até R$ 4.664,68, teremos uma alíquota de 22,5% e uma dedução de R$ 636,13. A partir desta faixa máxima, R$ 4.664,68, a partir desse valor, nós teremos uma alíquota de 27,5% e um valor de dedução de R$ 869,36. O valor para dependentes de R$ 179,71. Então, conceito: o imposto de renda retido na fonte é um tributo do tipo imposto que incide sobre a folha de pagamento. Logo, tem relação com direitos e deveres trabalhistas. É um tributo do tipo imposto no qual o empregador, a fonte que paga, irá recolher o tributo, vai fazer o recolhimento do tributo, né, observando a tabela progressiva do imposto de renda retido na fonte. Até R$ 1.903,98 não há recolhimento do tributo. Ou seja, há isenção. Lembrando que essa isenção é até essa faixa salarial e nós estamos aí prestes a ter, a partir do ano que vem aí, dá para ser aqui, então, ajustada uma nova tabela progressiva do imposto de renda retida na fonte. Então, para o mês de novembro, nós vamos ter, novembro de 2020, nós vamos ter uma nova tabela, né? A vigência da tabela do imposto de renda retida na fonte, ela tem uma vigência, teve vigência de 2015 a 2020. Então, de 2015 a 2020, nós tivemos essa tabela progressiva sendo aplicada. A partir, então, de novembro de 2020, nós vamos ter uma nova tabela com a atualização dos índices de base de cálculo e deduções também de valor de dependente. Provavelmente, as alíquotas permanecerão as mesmas. Nós vamos, então, ter aí uma nova composição e eu trarei para vocês assim que nós tivermos vigente aí a nova tabela progressiva do imposto de renda retido na fonte. Nós não podemos confundir o imposto de renda retido na fonte com o imposto de renda da pessoa física, o IRF, com o imposto de renda da pessoa jurídica, IRPJ. O imposto de renda retido na fonte é uma outra categoria que incide sobre a renda, que incide sobre a questão de renda e patrimônio. Então, é um dos tributos que vai incidir sobre renda e patrimônio. É na fonte, porque é a fonte pagadora responsável pelo recolhimento. Então, quem faz o recolhimento é o empregador.
Sendo o empregador, a responsabilidade é de fazer isso logo na folha de pagamento. Por quê? Porque, por tratar-se de relação de emprego, isso precisa ser informado no recibo de pagamento do salário do empregado. No recibo de pagamento do salário do empregado, tem que vir a informação: base de cálculo de imposto de renda retido na fonte e o valor recolhido. Você há de notar que na estrutura do recibo de pagamento de salário, essa informação ela não vem no campo dos descontos. Ela vai estar numa informação num local diferente, porque isso tem que ser informado ao empregado. Olha, se eu sou empregado e recebo mais do que R$ 1.903,56, tem que ser informado que houve cálculo do imposto de renda retido na fonte e houve o recolhimento por parte do empregador. Então, houve o recolhimento por parte do empregador, portanto, obrigação quitada, obrigação cumprida. Se meu salário não vai atingir essa faixa, a isenção. Então, não há o pagamento do imposto de renda retido na fonte. Então, a informação no recibo de pagamento vai vir lá zerada, né? Ou vai vir com a informação isento, né? Da isenção concedida pela própria lei. Por quê? Quem é competente para legislar sobre o tributo, no caso a competência é da União para impostos ordinários, extraordinários, residuais, dentre outros. Então, é também a União que concede isenção. Então, é a União que fala, ó, até essa faixa de pagamento de salário não haverá recolhimento do tributo. No nosso próximo encontro, nós vamos calcular o imposto de renda retido na fonte. Nós vamos trazer aqui 2 ou 3 exemplos práticos e vamos fazer o cálculo. Quanto é, então, o valor pago, dependendo da faixa de salário, encaixar o valor do pagamento de salário na base de cálculo e efetuar o pagamento. Então, não perca o nosso próximo encontro. Nós vamos trabalhar os cálculos de imposto de renda retido na fonte.